Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vou te falar nesse vídeo 5 frases que o mundo gosta, mas que Jesus nunca falou. Primeiramente, eu quero dizer que a ideia de fazer esse vídeo, eu tive a ideia olhando a página Fé Perfeita no Instagram, tá bom? Página Fé Perfeita. Eu vi uma publicação e me veio a ideia de fazer esse vídeo. E eu vou te falar aqui 5 frases que o mundo aclama, mas que Jesus nunca falou, nem a Bíblia também nunca falou. Vamos lá. Primeira frase que o mundo diz que é boa, mas que Jesus discorda. O importante é ser feliz. A Bíblia, ela nunca vai defender o fato de que nós devemos nos importar mais com a nossa felicidade do que com qualquer outra coisa. Porque o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, no mundo nós teremos aflições. Então, por mais que nós tenhamos a nossa verdadeira felicidade em Cristo, a gente não pode defender a ideia de que o importante é ser feliz. Porque as pessoas que dizem essa frase, o importante é ser feliz, elas querem dizer que não importa o que eu faça ou o que deixe de fazer, o importante é eu ser feliz. E não é assim. Às vezes a gente tem que tomar escolhas, decisões, tomar rotas em nossa vida que não são bem felizes, que não são muito felizes, mas são corretas. Então, o importante não é ser feliz, o importante é servir a Deus. O importante é fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas, tá bom? Segunda frase que o mundo aclama, mas que a Bíblia discorda. Ouça o seu coração. Essa é uma frase que muitas pessoas compartilham. Ouça apenas o seu coração, o que diz o seu coração, o que o coração diz é o que você deve fazer, mas a Bíblia ela vai dizer lá em Jeremias 17:9, que o coração é enganoso. Então, como o coração ele é enganoso, às vezes o nosso coração, os nossos desejos, os nossos anseios, eles nos levam para lugares errados e para lugares que vão nos levar à queda. Então, não ouça o seu coração, porque às vezes o coração ele é enganoso. Ouça a palavra de Deus. Ouça a voz de Deus. Aí sim, você vai para o lugar certo, na hora certa, tá bom? Terceira frase que o mundo aclama, mas Jesus nunca disse: se aceite como você é. Então, o mundo vai pregar que nós devemos nos aceitar como nós somos, mas a palavra vai dizer: negue-se a si mesmo. É por isso que o evangelho de Cristo ele é antagônico à razão humana, porque o mundo diz: você deve se aceitar como você é, mas Jesus diz: não aceite como você é. Negue-se a si mesmo. Ou seja, uma pessoa que serve a Deus, ele não vai simplesmente se aceitar como é, mas vai negar as suas vontades, os seus desejos para seguir a vontade de Deus. Porque a partir do momento que alguém serve a Deus, ele nega as suas vontades e paixões e desejos e anseios e agora começa a viver de acordo com a vontade de Cristo. O próprio Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tá bom? Quarta frase que o mundo aclama, aplaude, mas que Jesus nunca disse: todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma frase que muitos dizem para dizer que todas as religiões, todas as crenças levam até Deus. Mas Jesus nunca disse que todas as crenças e todas as formas de pensar levam a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus ele nunca disse que todas as religiões, todos os pensamentos e todos os caminhos levavam a Deus. Mas ele disse que ele era o único caminho que poderia levar o homem até Deus, tá bom? Então jamais acredite ou replique a mensagem de que todos os caminhos levam a Deus. Cada um tem sua opinião, mas nós que cremos em Cristo sabemos que só há um caminho que leva a Deus e esse caminho chama-se Jesus Cristo, tá bom? Quinta e última frase desse vídeo, que o mundo aplaude, mas que Jesus nunca disse: apenas seja uma boa pessoa.
Então, a Bíblia ela vai revelar lá em Romanos que não há ninguém bom, não há ninguém justo, nenhum sequer. Então, quando as pessoas replicam a ideia de que faça apenas o bem, aí dá uma ideia de que a pessoa ela vai ser boa pelas suas próprias vontades. E a Bíblia ela não ensina isso. A Bíblia ela ensina que tudo aquilo que eu faço de bom é o Espírito Santo que gera em mim. Ou seja, eu não seria bom pelas minhas próprias vontades, pelos meus próprios desejos, pela minha própria força. Tudo aquilo que eu faço de bom é porque Deus tem me sustentado, é porque Deus nos impulsiona a fazer algo bom. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela não nos deixa ser bom. Mas a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo e deixa com que Ele venha guiar a nossa vida, a partir daí Ele começa a gerar em nós frutos de ser dignos, de ser chamados de boa pessoa. Mas nós não somos alguém bom. É o Espírito que está em nós, que gera em nós boas obras, tá bom? Então, a Bíblia ela revela que não há nenhum homem justo, nenhum sequer. Mas quando nós entregamos a vida a Cristo, a partir daí, ele começa a gerar em nós frutos do Espírito, tá bom? Essas são 5 frases que o mundo replica e aplaude, mas que Jesus nunca falou e nem a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, certo? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, deixa aqui nos comentários mais alguma frase que você acha que o mundo diz, que você ouve muito, mas que não está de acordo com a palavra de Deus. Deus abençoe tua vida, fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.